sim. Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui, mais uma vez, no nosso Hangout desse novo canal chamado Esquerdistas Renegados do YouTube. É um canal que eu fiz censura do YouTube aqui, que tem bloqueado vários canais com conteúdo de esquerda. Então, eu fiz isso, esse canal aqui para Hangouts, sempre com convidados especiais aqui, historiadores, intelectuais, sociólogos e militantes, para falar sobre a história da esquerda no Brasil. Eu me chamo Eduardo Lima, sou professor de História, e hoje aqui Alejandro Acosta, para falar sobre um grande revolucionário chamado Carlos Lamarca. Foi um dos guerrilheiros que tem uma história bastante interessante, assim como o guerrilheiro Carlos Marighella. Lamarca, ele muito tempo depois da guerrilha, ele se tornou comunista muito tempo depois, quando ele já estava no exército, e ele fugiu do exército através de uma deserção com vários fuzis. E é a história bastante interessante, assim começou a história do clandestinidade. Tanto que até hoje ele é considerado um desertor, pelas Forças Armadas, ele é considerado um terrorista, um traidor, né? Mas aí fica a pergunta, é realmente traidor aquele que entregou o exército, que tomou o poder, entregou sua pátria a uma potência estrangeira, que era os Estados Unidos, ou alguém que viu que não, aquilo ali não representava, que o exército não representava o povo brasileiro, que o exército representava uma potência estrangeira, e resolveu fugir deste exército que não representava o povo. Então, eu estou aqui com o Alejandro Acosta. Eu peço desculpa ao pessoal aí que foi até aquele link que eu deixei, não funcionou, eu tive que criar esse link aqui, alternativo. Então, espero, já tem 6 pessoas assistindo, eu espero que vocês me ajudem a compartilhar, pois quando eu ligo aqui, o meu computador ainda é muito fraco, então fica difícil com páginas. Então, vocês me ajudem aí compartilhando nas diversas redes sociais, aí, Facebook, Twitter, WhatsApp e tudo mais. Bom, agora, para iniciar a nossa conversa, eu vou falar com um grande amigo aqui, que sempre quando eu chamo, ele vem. Bastante contribuição, assim, com sua sabedoria sobre política internacional, nacional, e também sobre o conteúdo histórico. Eu estou falando do sociólogo Alejandro Acosta. Alejandro, boa noite, e pode se apresentar aí, pode falar um pouco sobre você, sobre os seus canais aqui no YouTube, e depois você começa falando sobre Carlos Lamarca. Pode falar, Alejandro. Obrigado, Eduardo, pelo convite mais uma vez. Então, meu nome é Alejandro Acosta. Nós realizamos uma série de análises sobre a cultura, sobre aspectos específicos da situação política e também eventos históricos importantes. E nós temos um canal que se chama Gazeta Revolucionária, no YouTube também, onde existe uma série de vídeos com conteúdo que a gente fica alimentando também. Bom, o assunto de hoje é um assunto particularmente importante porque ele se relaciona e muito com a situação em que o Brasil se encontra nesse momento. Então, a vida de Carlos Lamarca, ela foi muito marcada pelo golpe militar de 64. Carlos Lamarca era um jovem, né, que vai ser assassinado em setembro de 1971, quando ele quase ia fazer 34 anos. Ou seja, ele basicamente
deserta do exército com pouco menos de 30 anos de idade. Ou seja, uma pessoa jovem, com energia. Uma coisa muito importante aqui, ele foi muito marcado por uma situação específica. Qual era? Era o golpe de Estado de 64 e o golpe que estava se fraguando em 68. Nesse sentido, o que nós deveríamos avaliar é como que um oficial do Exército ele rompe dessa maneira com a estrutura militar, que é uma estrutura extremamente hierarquizada, onde existe uma lavagem cerebral bastante grande. Em primeiro lugar, o que nós precisaríamos de fazer seria avaliar o que é o Exército, e principalmente o Exército brasileiro. Porque nós devemos, em primeiro lugar, pontuar que o Exército é um dos componentes fundamentais do Estado. Portanto, todo Estado tem o seu caráter de classe. Nós vivemos no capitalismo, então o Estado é o órgão para manter a propriedade privada, e o Exército ele tem componentes também. Em primeiro lugar, ele é controlado pela oficialidade, que funciona como uma burocracia militar. Isso é extremamente importante de ser compreendido, porque o ponto de partida para entender essa fenomenologia toda, que o mundo ele é controlado, conforme um estudo feito pela Universidade de Zurique em 2011, por 147 famílias, que controlam as 1.100 empresas maiores do mundo, e por meio delas controlam as 30.000 maiores, que por sua vez controlam quase 80% do PIB mundial. Então, para um punhadinho de famílias manter o controle de 7 bilhões de pessoas, eles precisam manter uma hierarquização do controle, e principalmente na estrutura militar, essa hierarquização acaba se dando de maneira estrutural. Nesse sentido, os setores superiores das Forças Armadas, eles são altissimamente controlados pela engrenagem total do Estado burguês, que por sua vez é controlado a ferro e fogo por essas grandes famílias por meio do poder do dinheiro. Só que acontece, a estruturação da sociedade, mesmo assim dos aparatos dos quais a sociedade se compõe, eles permeiam para dentro de si todas as contradições sociais. Então, eles estão divididos também. Todo aparato social, todo organismo social, ele tem 3 alas: ala de direita, e aí dentro tem várias sub-alas, inclusive da extrema-direita, uma ala mais de centro e uma ala mais de esquerda, que dependendo do período da etapa política, ela vai, uma dessas alas vai ser mais forte e a outra vai ser mais fraca. Carlos Lamarca, como um jovem da oficialidade do Exército, ele, em princípio, pertenceria a essa cúpula do Exército direitizada. Só que acontece, ele era um jovem que ele passa por uma série de experiências, inclusive quando ele vai participar dentro da missão de paz na Palestina, e ele vai ser fortemente impactado pelo que ele viu na Palestina, na década de 60, a questão das atrocidades do sionismo, do imperialismo, etc. Ele já fica bastante chocado com isso. E ele vai ser fortemente influenciado por um sargento na unidade onde ele estava alocado, que vai passar para ele uma série de livros do marxismo. E isso vai influenciá-lo de maneira muito forte. Então, o fenômeno intelectual, digamos, cultural, ideológico, é justamente
o acesso aos textos do marxismo, mas o fenômeno mais de base, que mexe com o Carlos Lamarck e acaba convertendo esse jovem oficial num revolucionário de primeira ordem, é justamente o golpe de 64, e aqui um fato muito interessante. Nos governos de Castelo Branco e o governo de Costa e Silva, o que nós temos é um forte ataque contra os salários e os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, somente no governo Castelo Branco, de 64 a 67, os salários foram reduzidos em 30%. E isso acabou gerando, inclusive na linha de frente da crise mundial de 67, os movimentos de 68, que isso aí foi o combustível que fez de Carlos Lamarck o próprio Carlos Lamarck. Em 68 nós tivemos os movimentos estudantis em várias cidades do Brasil e do mundo. Tivemos uma grande influência do Maio francês. Foi um grande movimento operário de massas, onde 10 milhões de operários franceses acabaram ocupando as principais fábricas da França, tanto assim que o general de Gaulle, ele fugiu da França naquele momento e acaba se refugiando numa base francesa na Alemanha por meio da Revolução Operária. No Brasil, em cima da influência do movimento estudantil, do movimento operário francês e da crise de 67 como um todo, e também da crise que se acumulava nos governos Castelo Branco e de Costa e Silva, acabou gerando o nosso próprio movimento estudantil e o movimento obrevista também, que atingiu várias localidades, como, por exemplo, em Osasco, em São Paulo, teve grandes greves operárias metalúrgicas. Em João Molevade, em Minas Gerais, também. Então, havia todo um período de efervescência que, para conter esse movimento, que era uma faísca que tinha aumentado o fogo em cima da mobilização de massas do início dos anos 60, os militares acabaram contendo isso com o ato institucional número 5 de dezembro de 68. Então, dentro desse contexto, é que os revolucionários da época acabam se tornando os verdadeiros revolucionários. Carlos Lamarck, esse capitão, ele deserta do exército e ele acaba se incorporando à VPR, onde ele acaba fazendo uma série de ações de guerrilha urbana com o objetivo, depois, no futuro, estruturar uma guerrilha rural no Pará. Originalmente, a ideia, ele e mais a célula que ele tinha formado na unidade onde ele se encontrava alocado, no estado do Paraná, era fugir daí com 560 fuzis, se valendo para isso de um caminhão que estava sendo preparado para parecer um caminhão do exército. Por uma coincidência, esse caminhão que estava sendo pintado acaba sendo descoberto e ele mesmo assim acaba antecipando em janeiro de 69 essa saída do quartel, acompanhado principalmente por um sargento que influenciou muito, que era um ex-militante do Partido Comunista Brasileiro, o sargento Darcy, que depois ele também se incorpora na VPR, um cabo e um soldado. E dessa maneira eles fogem do 4º Regimento de Infantaria de Quitaúna, numa Kombi. Só que ele não consegue fugir com 560 fuzis. Ele foge com 60 e tantos fuzis. 3 metralhadoras, leves e algumas munições. Mas o fato principal, além dessa questão técnica, é que ele se incorpora à guerrilha armada, e aqui cabe uma avaliação do que representa essa guerrilha armada e o que esteve por trás. Então, por uma parte, toda essa influência que eu coloquei relacionada com a crise mundial e o ascenso do movimento operário e estudantil na França e em outros países do mundo, a partir da própria França. Mas
também tem uma influência muito importante aqui da Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi extremamente importante na América Latina e também no mundo, porque ela aconteceu nas Barbas dos Estados Unidos, nas Barbas mesmo, a 100 e poucos quilômetros de Miami, um regime totalmente podre, e em plenos anos dourados do capitalismo. Vale lembrar aqui que após a Segunda Guerra Mundial, o imperialismo norte-americano, no processo de reconstrução, com plano Marshall, etc., consegue estabilizar o desenvolvimento das tendências revolucionárias na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, por meio de um grande programa de investimentos em obras públicas, que essa estabilização dura aproximadamente 20 anos, até 67, 68. E a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959, influencia toda a esquerda, principalmente porque, nesse período, a União Soviética já tinha encampado, a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética de 1955, a ideia da coexistência pacífica com o imperialismo, a ideia de que, para chegar ao poder, bastava dominar o parlamento e uma série de outras políticas hiperoportunistas. Essas políticas superoportunistas acabaram implodindo por completo todos os partidos comunistas. E no caso do Brasil, o primeiro fator da implosão foi o golpe militar de 64, que acabou praticamente liquidando com o Partido Comunista do Brasil, o partidão PCB, que era um partido gigantesco, que dominava junto com o PTB, praticamente todos os sindicatos. E com o Partido Comunista, que na época se chamava Brasileiro, PCB, sendo totalmente arrasado pelo golpe, inclusive porque não somente que não previu o golpe, senão que Luiz Carlos Prestes, por exemplo, chegou a dizer 3 dias antes do golpe que não haveria golpe, porque a esquerda do exército iria impedir. E quando acontece o golpe, no dia 1º de abril de 64, a partir de uma ação individual, inclusive, do general Olímpio Mourão, que a partir da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, pegou alguns tanques e foi para o Rio de Janeiro e impôs praticamente o golpe. Assim que acabou acontecendo. Por quê? Porque o exército estava com muito medo, o alto comando, de gerar uma revolução. Não devemos esquecer aqui que, nessa época, houve greves importantíssimas dos marinheiros, dos sargentos e soldados, que chegaram a fazer assembleias nos sindicatos dos metalúrgicos do Rio de Janeiro. Então, em cima de toda essa situação altamente convulsionada e com uma nova esquerda surgindo, que era uma nova esquerda que saía do oportunismo eleitoral, das frentes populares, para se incorporar à luta armada, e aí surgem novos militantes, como, por exemplo, esses revolucionários que provinham das fileiras do exército. Alejandro, só te interrompo aí do 64, e eu tenho uma dúvida assim, séria com relação a isso, porque eu li o livro do Jacob Gorender, que foi também um ex-guerrilheiro, que viveu aquela época, né, já que ele era já vamos dizer, ele já tinha uma certa idade, ele já era até veterano da Segunda Guerra Mundial, e ele que era possível, caso o Jango, o que ele dá a entender no livro é que era possível o Jango ter resistido ao golpe e ter esmagado a resistência. Segundo ele, o Jango teria que ter bombardeado o Palácio da Guanabara, onde o Carlos Lacerda estava amotinado, e aquele que os americanos colocaram perto do Brasil, que aqueles porta-aviões eles traziam armas, mas não eram porta-aviões para desembarque de tropas,
e que, caso o governo conseguisse tomar a situação atacando a parte golpista do Exército, os outros governadores golpistas iam ver o que aconteceu, o bombardeio ao Palácio do Guanabara, eles iam recuar e não haveria um golpe. O Jango conseguiria dominar a situação. No entanto, eu conversei com o Ramez Maalouf, que é um grande geógrafo. Eu conversei pessoalmente com ele, ele me disse que, na verdade, seria possível o Jango resistir àquele golpe de Estado. Na sua opinião, se o Jango tivesse agido combatido o golpe com violência, usando a parte do Exército que ele acreditava que ainda eram legalistas, ele conseguiria ter evitado o golpe de 64? Na sua opinião? É lógico que você não tem como, a história não existe o se, né? Se fosse isso, é um pouco difícil você dizer o que aconteceria se não fosse o que aconteceu, mas você acha que o Exército teria condições, usando seus conhecimentos, o Exército aliado de Jango teria condições de ter esmagado o golpe? Bom, justamente como você está colocando, Eduardo, não dá para saber, mas o golpe que foi fraguado contra Jango, o Brizola ajudou a esmagar quando ele se encontrava na China. Esse é um fato para se considerar. Então, talvez, sim. Agora, o imperialismo, em 64, ele já tinha acumulado forças. Nós não podemos esquecer das manifestações da tradição família e propriedade, TFP, esse tipo de coisas, que já tinha dado uma certa base de massas, principalmente nos setores das camadas médias, para o golpe. Então, o golpe estava, em 64, bem mais desenvolvido que em 61. Agora, Jango contra o imperialismo, eu tendo a pensar que Jango não teria conseguido conter, provavelmente, o golpe. A menos que, aqui que entra o ponto, ele tivesse feito um chamado à população, da mesma maneira que Chávez fez em 2002. Se isso tivesse acontecido, todo golpe ele é derrotado. É muito difícil, por mais imperialismo que seja, né, que o imperialismo é uma grande força, derrotar um povo armado. Não dá. É muito difícil dominar um país. Tanto assim que hoje, por exemplo, os Estados Unidos não conseguindo controlar nem sequer o Afeganistão, que é um país hiperatrasado nesse momento. Não conseguiu controlar o Iraque de Saddam Hussein. Agora, quem deveria ter feito isso, mais do que o próprio PTB, que era o partido do João Goulart, teria que ter sido o PCB, que era o Partido Operário de Massas da época, um partido centrista, oportunista, mas ele que controlava a maioria dos sindicatos. Se ele tivesse feito esse chamado e tivesse pressionado o governo para que distribuísse armas na população, aí sim que o golpe teria sido derrotado. Só que eles não fizeram isso, por quê? Porque eles não eram revolucionários. E eles tinham medo de colocar em pé um grande movimento de massas que passasse por cima dos mecanismos de contenção e pudesse dar lugar a uma revolução no Brasil. E que foi mais ou menos isso que aconteceu na Venezuela, com algumas restrições em 2012. Uma boa parte da população se armou e a situação se encontra num grau de desestabilização brutal até hoje na Venezuela, e não por acaso, agora em novembro, isso aqui é muito grave, acontecerão manobras militares na fronteira com a Venezuela, na Amazônia brasileira, com a participação de vários países da região, e que provavelmente vão simular uma invasão da Venezuela e o controle da região, em uma situação extremamente desestabilizada. Ou seja, o parâmetro da comparação vale. E não esquecer, conforme Marx falou no 18 Brumário, que a história se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. O general Olímpio Mourão, que impulsionou o golpe de 64, ele era um fascista e ele conseguiu impor o golpe de 64. Agora, o general Antônio Hamilton Mourão, ele obviamente é um elemento da extrema-direita, só que ele
está se comportando com o elemento da extrema-direita em uma situação onde a crise mundial e no Brasil é gigantesca e a burguesia está extremamente dividida. E por isso que essa dificuldade para colocar em pé uma política abertamente golpista militar. Mas isso não significa que o imperialismo e a extrema-direita não esteja avançando nesse sentido. Até 3 dias atrás, quando a gente falava das etapas do golpe, e nesse momento nós falamos que nós estávamos na segunda etapa do golpe, passou do golpe parlamentar para o golpe do judiciário, e estão tentando impor uma terceira etapa do golpe, com o objetivo de poder aplicar todo esse monte de reformas contra os trabalhadores de maneira mais dura. Mas acontece que essa situação é bastante convulsionada e difícil no Brasil. Então, o que o general Mourão fez com as declarações, e depois foi referendado por vários generais, até pelo próprio chefe-geral, comandante-geral do Exército, o general Vilas Boas, e dizer assim, ou o judiciário dá conta de estabilizar a situação, ordem e progresso, e sabemos contra quem e a favor de quem que isso, ou os militares vão tomar ações. E, obviamente, para os militares tomarem ações, eles precisarão do parecer do tiro de largada do imperialismo norte-americano dos Estados Unidos. Mas, na comparação, voltando com a época do Lamarca, o que nós deveríamos dizer é que, a partir de 68, quando acontece o movimento de massas no Brasil, acaba gerando o despertar revolucionário em uma série de setores das camadas médias da população, inclusive da classe operária. Nós tivemos, como eu falei, movimentos de massas no setor metalúrgico em 68, tivemos movimentos estudantis importantes em 68 no Brasil, e tivemos a radicalização de uma parte da juventude, de camadas médias que foram para a luta armada. E teve uma proliferação enorme de jovens que se radicalizaram demais, inclusive esses jovens provenientes do Exército. Porque uma questão dialética que a gente não pode esquecer aqui é o seguinte: revolução e contra-revolução são duas caras do mesmo fenômeno social. Conforme a revolução se desenvolve, ao mesmo tempo se desenvolve a contra-revolução, que ela só pode ser quebrada pela revolução, e vice-versa. Quando o ato institucional, com o golpe militar de 64 acontece, toda uma série de setores acabam vendo que a política do PCB era um desastre. Um golpe militar no Brasil vai colocar isso, que já está super claro em relação à política do PT, que é o grande partido da esquerda integrado ao regime no Brasil, de que isso aí foi um desastre. E o que você vai ter é que esse partido vai sumir do mapa, como sumiram todos os partidos de antes de 64. E quando ele retorna, o que nós temos são caricaturas dos partidos anteriores, que eram partidos enormes. E a mesma coisa poderíamos dizer com relação à radicalização e uma nova esquerda que vai surgir, inevitavelmente. Isso é muito importante. Carlos Lamarca, portanto, que é um desses jovens que se radicaliza, ele vai fazer parte da BPR, que depois se funde com o Colina, Comando de Libertação Nacional. E, obviamente, como eles acabam aplicando uma política foquista, muito influenciada pelas ideias do Che Guevara, embora que aí também já tinha influência de outros revolucionários, como, por exemplo, do próprio Marighella, da ALN, que cria aquele folheto muito conhecido chamado Manual do Guerrilheiro Urbano, eles acabam se desligando do movimento de massas e, principalmente, cometem um erro político gravíssimo. Isso aqui é muito importante, que levou a
destruição total de toda essa esquerda revolucionária da luta armada, que é que eles não perceberam, na ânsia de se deslindar da esquerda oportunista, de que depois de 68 no Brasil, começa a se aplicar a política chamada de milagre econômico brasileiro, que em cima de uma sobra de dinheiro no mercado mundial por conta da crise de 67 e depois ainda intensificada em 71 pelo golpe que o presidente Nixon, Richard Nixon, presidente norte-americano, dá no mundo, nos acordos de Bretton Woods, onde acaba com a conversibilidade do dólar ao padrão ouro, e com esse dinheiro sobrante, os bancos começam a fazer empréstimos em grande escala aos países, em cima de taxas flutuantes. E isso, mal ou bem, acaba gerando o grande programa de obras públicas, que o governo mais reacionário, mais assassino da ditadura militar, que foi o governo de Garrastazu Médici, acabou colocando em pé e, dessa maneira, gerou milhões de empregos. Foi um milagre brasileiro. Então, em uma situação de bonança econômica, a luta armada só pode estar fadada ao fracasso, porque vai perder por completo a base de massas. Não era uma situação de crise econômica que conseguisse levar e fazer com que esses movimentos fossem em frente. E isso foi o que aconteceu. Esses movimentos foquistas acabaram somente conseguindo ter uma certa base de massas. Não foi de massa, uma certa base social nas camadas médias da população. E o movimento de massas ficou paralisado, isso aqui é muito importante. O movimento de massas tem um certo ascenso em 68, em cima da crise de 67, e do acúmulo dos ataques dos dois primeiros governos militares. Agora, entre 69, principalmente, e 77, ou seja, daria 8 anos, o movimento operário está totalmente paralisado. Totalmente paralisado. Então, o clima de paralisia era parecido com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Aqui nós temos a recessão, lá nós tínhamos um certo desenvolvimento, né? Lá nós não tínhamos nenhum partido político, nós temos aqui o PT, que paralisa todas as lutas. E lá nós tínhamos uma repressão policial e do exército brutal, que impedia qualquer tipo de manifestação contrária ao regime. Eles tinham desenvolvido os esquadrões da morte, a Operação Bandeirantes, depois do ICOD, tinha institucionalizado a tortura, e assim sucessivamente. Então, todos os movimentos de esquerda da luta armada foram, um a um, pegos de calça curta. As lideranças desses movimentos foram todas assassinadas, ou na bala ou na tortura, e com isso esses movimentos acabaram sendo praticamente liquidados em 72. O único que restou até 74 foi a guerrilha de Araguaia do PCdoB, na região sul do Pará. Bom, voltando aos dados históricos, Lamarca acaba se consolidando como um dirigente o mais importante da VPR. Num certo momento, a cúpula, que tinha se formado com Maria do Carmo Brito e um economista que está vivo até hoje, muito importante, chamado Ladislau Dalbon, os três são, aliás, esses dois últimos são presos e acabam deixando escapar informações sobre o paradeiro de Lamarca, onde ele se encontraria. E aí, dessa maneira, elas acabam sendo acuadas, e depois de muita pressão do exército, ele acaba conseguindo escapar desse cerco. Ele acaba entrando um pouco depois
no MR8. Em paralelo, ele acaba impulsionando o sequestro do embaixador suíço, que é um dos principais organizadores desse sequestro, que acabou sendo trocado, o embaixador acabou sendo trocado por, se não me lembro, se me mal lembrado, 71 presos políticos brasileiros. E quando ele ingressa... Sim. Alejandro, só dando mais detalhes aí sobre esse sequestro do embaixador suíço, foram 70 libertados, e as pormenores que aconteceu nesse sequestro, eu recomendo o livro do Alfredo Sirquis, Carbonários, Memórias da Guerrilha Perdida. Sim. Que se tornou best-seller na década de 80. Para quem não sabe, o Sirquis, que é atualmente aquele deputado do PV, ele participou da luta armada, e o livro dele é ótimo, que mostra bem aquela situação de 64, a confusão das pessoas. O Sirquis diz que ele apoiou o golpe militar, ele era bem jovem quando o golpe militar aconteceu, ele apoiou o golpe militar de 64, ele era muito influenciado pelo pai dele, que era... Então, ele e o pai dele comemoraram juntos o golpe de 64 e a queda de Jango. E 3 anos depois, ele vai entrar para a guerrilha e se tornar um guerrilheiro, ou seja, mudou de lado, né? E aí ele passou a entrar na luta armada, se tornou um guerrilheiro, e ele conta os pormenores ali. Ele participou tanto do sequestro do embaixador alemão, quanto do sequestro do embaixador suíço, e nesse sequestro do embaixador suíço ele conviveu com Carlos Lamarck. Então é muito interessante. Eu recomendo esse livro para vocês, ficar Memórias da Guerrilha Perdida. Fernando. Sim, perfeito. Eu acho que a recomendação é excelente. Eu conheço esse livro, muito bom mesmo. Então, o que estava dizendo era que, em um certo momento, a VPR estava já quase liquidada, e acaba, em março de 71, Lamarck entra no MR8 e acaba se relacionando com uma guerrilheira chamada Yara, que depois acaba sendo praticamente fuzilada pela turma do Fleury Paranhos, aquele delegado Fleury. E os últimos meses da vida dele, que seria mais ou menos de março a setembro, quando ele é morto, ele acaba militando no MR8, né? Os militares acabam, a partir de mais ou menos meados desse ano, descobrindo onde ele se encontrava, o paradeiro dele, e eles vão cercando, até que ele e mais uns 3 ou 4 acabam sendo assassinados. Bom, muito importante aqui, no outro vídeo que o Eduardo fez, ele referencia um vídeo também, um vídeo que chama Carlos Lamarck, que é muito importante, esse vídeo muito interessante sobre a vida de Lamarck. Talvez o que nós deveríamos fazer uma forte reflexão, além dessa questão do golpe militar, das alas das Forças Armadas, do foquismo, etc., tem 2 questões que são muito importantes. Primeiro, que em um momento de paralisia do movimento de massas, e principalmente do movimento operário, a tendência da esquerda, a tendência dos revolucionários é ficarem justamente muito retraídos e isolados, porque o movimento de massas está paralisado, e começa a levantar a cabeça e se fortalecer os setores mais burocráticos e mais oportunistas, igualzinho que o que está acontecendo hoje no Brasil. Brasil, muito importante essa comparação, porque agora, não somente que nós temos uma traição do PT, da burocracia sindical e de outros partidos oportunistas,
senão que a traição escalou a níveis estratosféricos, principalmente depois do mês de maio, quando o imperialismo entra com as delações da JBS, tentando liquidar com o regime político, não consegue, por uma parte por medo do movimento de massas, que em março tinha começado a levantar a cabeça de novo, depois da paralisia que acontece pela própria traição do PT desde agosto de 2016, e o governo Temer acaba sendo basicamente apoiado por todo o regime político, desde o PT, que seria a esquerda do regime político, até o PSDB. O PSDB, por exemplo, continua no governo. O PT, na última manifestação de rua que teve em julho, 28 de julho, tirou das ruas a palavra fora Temer, o que é uma traição de um grau monumental. Então, o que nós vemos aqui? Que em momento de paralisia acontece esse refluxo normal. Só que em momento de ascenso de massas, a situação política geral vai para a esquerda. Carlos Marighella é um produto, aliás, Carlos Marighella, nesse momento, Carlos Lamarca, mas também Carlos Marighella. Esses revolucionários são um produto do momento, do ascenso de massa. Então, muito importante voltar a pontuar aquilo que eu tinha descrito no início, que seria Revolução Cubana, o movimento de 68, né, a crise geral, e tudo isso acabou formando o revolucionário Carlos Lamarca. Porque, conforme o Eduardo acabou de comentar, por influência do pai, Carlos Lamarca foi um apoiador do golpe de 64. Então, como pode ser? Um apoiador do golpe de 64 se torna um revolucionário? Alejandro, só corrigindo, eu falei que foi o Sirkis que foi apoiador do golpe de 64, influenciado pelo pai dele, entendeu? O Sirkis que escreveu o livro em que ele fala do Lamarca também, só para corrigir. Tá, perfeito. Tá. Então, confundi. Bom, mas voltando, Carlos Lamarca, mesmo assim, ele somente vai ser influenciado por ideias de esquerda depois do golpe, depois de que ele vai para a Palestina. Há dois momentos. Quando ele vai para a Palestina, ele começa a perceber que a situação não é bem essa. Então, tem essa influência. Depois tem a influência daquele sargento, que acabou me fugindo o nome, que acaba se tornando um dos grandes líderes da VPR também, com material marxista. E depois tem a influência do contexto político geral. Então, isso aí é importante nessa virada. Ou seja, é o meio que acaba fazendo com que ele consiga colocar em pé essas qualidades pessoais dele, que era uma pessoa justa, que buscava justiça social, etc., e que tinha se sensibilizado por fatores materiais. Então, esse é um ponto muito importante. Uma outra coisa importante sobre a questão do papel do exército e do surgimento das alas, que isso aqui é fundamental, o exército ele tem a tendência a rachar conforme ele é colocado para atuar contra o movimento de massas. Ele tende e sempre racha, diferente da polícia. A polícia é um organismo repressivo que ele dificilmente racha, isso racha assim, já no final praticamente da crise revolucionária, né? Porque a polícia ela é preparada para a repressão das massas, do povo, da população. O exército não, ele é preparado para a guerra. Quando o exército é colocado para reprimir a população, e principalmente depois de ter cometido algumas atrocidades, ele tende a rachar. E essas atrocidades aconteceram durante o golpe de Estado como um todo, desde 64, e se acentuaram em 68. E aí teve rachas pela esquerda também. Se nós vemos outras experiências no mundo, como por exemplo da Revolução em Portugal, de 74, para se assustar mais ainda. Em Portugal existia um golpe de Estado fascista que controlava o país,
fazia quase 40 anos. E desse próprio exército, com a crise mundial de 74, daí surge uma ala esquerda do exército, a ala não era dos tenentes, era dos capitães, acho que foi chamado, que eles, a partir dessa crise, passam a fazer uma série de exigências, que não, basicamente exigência de melhores condições de trabalho deles, mas que acabam desenvolvendo toda uma política de esquerda, independentemente do que eles queriam no início, que deu lugar ao fim das colônias portuguesas, ao impulso da Revolução na Angola, em Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde, e acabou dando lugar à primeira revolução importante como produto da crise de 74, a partir de um exército fascista, onde houve uma dualidade de poder por 1 ano e meio. Depois foi quebrado, mas tudo bem, houve durante 1 ano e meio. Então, quando nós avaliamos o exército, nós temos que avaliar o exército como um organismo vivo, que dentro dele entranha fortíssimas contradições. E essas contradições, conforme a situação vai se desenvolvendo, tendem a provocar rachas nessa política. Uma coisa muito importante no Brasil hoje é que, de maneira muito parecida com a época do Lamarca, também havia alas. Então, por exemplo, Médici era de uma ala de extrema-direita do Exército. Só que Castelo Branco não. Castelo Branco, dentro dessa cúpula, que era a alta cúpula dos generais do Exército, era uma ala tida como um pouco mais à esquerda, se pode se falar assim. Então, havia essas contradições todas, da mesma maneira que depois houve diferenças com a ala do Geisel, com a ala daquele que foi o chefe do SNI, que agora me fugiu o nome, e assim sucessivamente. E a mesma coisa nós estamos tendo hoje, mas com uma ressalva. O general Vilas Boas, ele é considerado como um legalista. E o general Mourão, ele é considerado como um elemento da extrema-direita. Só que, em cima da crise institucional e da pressão do próprio imperialismo, o que você vê? Que essa ala como um todo tende a se fechar em cima da política da direita. Quando isso acontece, o que significa? Que o golpe de Estado vai se fortalecendo e vai cada vez mais criando os mecanismos para dar o próximo tranco para passar na próxima etapa do golpe, que no Brasil, nesse momento, só pode ser, como eu disse anteriormente, a terceira etapa do golpe, um golpe de cunho bonapartista por fora do parlamento, de poder pessoal para impor os ataques contra os trabalhadores e as massas, que ele poderá ser aplicado ou por meio do Poder Judiciário, da Raquel Dodge, especificamente, isso, inclusive, isso eu estava falando há 1 ano atrás, até agora, mas agora não sou eu que falo, o general Hamilton Mourão, ou seja, o próprio Exército está falando isso, apoiado pelas outras alas mais legalistas da cúpula. Então, essa situação do golpismo, ela tende a gerar a desatar forças e contraforças. Nós vamos ter, obviamente, no próximo período, um endurecimento generalizado no Brasil e no mundo por conta da crise econômica. Crise econômica, a pior da história do mundo, pior da história do capitalismo, pior que a crise de 1929, que somente foi fechada com a Segunda Guerra Mundial. E a burguesia, como não consegue mais extrair lucros da produção, o grande capital, ela é obrigada a atacar os trabalhadores. Agora, quando se ataca os trabalhadores, nós vivemos num mundo em que as várias forças atuam. Há tendência a haver uma contra-reação à ação. Então, evidentemente, os trabalhadores vão entrar em movimento no Brasil e no mundo de maneira inevitável. Esses que acham que os trabalhadores e a população como um todo nunca vai se mobilizar, basicamente, deveríamos dizer que trazem uma avaliação de cunho semi-religioso.
porque tudo se mobiliza. É impossível que alguma coisa esteja estática. E, ao mesmo tempo, uma contra-revolução triunfante, que triunfou contra movimento revolucionário, também depois se mantém durante um tempo, mas depois ele vai ter que segurar todas as forças e as contradições que ela represou. Lamarca é uma expressão disso. Ele é uma expressão das camadas médias radicalizadas, porque um oficial do exército, ele automaticamente, ele faz parte das camadas médias da população. Então, quando a camada média da população se radicaliza desse jeito, desertar do exército, pegarem armas contra o golpe, etc., etc., isso são sintomas de que há uma grande podridão no regime político e nas instituições burguesas que estão colocadas em pé. Então, o que nós poderíamos dizer assim, fazendo uma comparação, Lamarca, ele expressou naquele momento, junto com Marighella e outros revolucionários, as contradições que estavam em desenvolvimento naquele período. E no Brasil, o que nós estamos tendo é, pela primeira vez em anos, nos últimos dias, nós temos altos elementos da cúpula do Exército Brasileiro falando abertamente em golpe militar. E pela cartilha que eles falam, e que é assim, ou Raquel Dodge impõe essa terceira fase do golpe e viabiliza a reforma, que seriam massacres dos trabalhadores, ou eles vão fazer isso por meio da força. Acho que poderíamos dar uma pausa e ver se temos perguntas ou comentários aqui. Tem uma pergunta do Floresvaldo que diz assim: se houver um golpe militar hoje, o fuquismo seria uma opção de luta para revolucionários? Essa pergunta é interessante e importante, porque a resposta é não. O fuquismo, ele não é opção para nada, porque o fuquismo, já conforme se demonstrou, ele foi totalmente derrotado como tática política. A luta armada, não que a gente descarte, senão que a gente contextualiza. O que é a luta armada? A luta armada tem que estar vinculada ao movimento de massas. Por exemplo, Lenin, ele orienta que quem tem que ser armado são os piquetes grevistas, né? E não pode você pegar meia dúzia de valentes, pegarem armas, ametralhadores, porque você vai ser massacrado, simplesmente isso. Principalmente se você estiver desligado do movimento de massas. Então, a luta revolucionária passa pelo movimento de massas. E tem outra pergunta parecida de Liz Vieira, que diz o seguinte: se naquela época que havia financiamento externo aos guerrilheiros e mesmo assim não ganharam, como será possível agora? Bom, um movimento, aí é a mesma coisa. Um movimento foquista, a probabilidade dele ganhar é quase zero, a menos que ele se vincule ao movimento de massas. Aí a probabilidade aumenta. E quando há esse vínculo ao movimento de massas, o que acontece? Essas dificuldades para extrair dinheiro ou conseguir armas, etc., as próprias massas conseguem isso aí. Você tem toda uma série de exemplos sobre isso. Tem a guerra do Vietnã, na China, em todo lugar. Quando os guerrilheiros do Exército Popular de Libertação na China entraram em Pequim em 49, eles entraram montados no tanques de guerra que os norte-americanos tinham dado para Kai-shek, que era um elemento pro-imperialismo, né? Agora, nesse sentido, qual é a tarefa do imperialismo? Aliás, dos revolucionários contra o imperialismo, contra o golpe. Nesse momento de total paralisia, a tarefa seria divulgar, por meio da imprensa, a política e colocar em pé palavras de ordem que consiga
alertar o povo, como, por exemplo, nesse momento, além das denúncias contra todos os ataques, contra a reforma da Previdência, a denúncia da burocracia e do PT, etc., nós temos que fazer o chamado contra o golpe militar, pela organização dos trabalhadores para resistir, porque essa é a única maneira. E se não for assim, o trabalhador vai ficar, continuar anestesiado. E aqui, até tem uma ponto sobre isso de Lia Vieira, que diz assim, como vai mobilizar a greve geral, que o povo está anestesiado com quem manipula a opinião pública. Se você reparou, a esquerda está em baixa e vem sendo considerado um debate. Por isso, precisa primeiro tentar disputar a opinião pública. Então, Lia, perceba o seguinte, até a gente pode disputar a opinião pública, mas o que acontece? A probabilidade de a gente vencer essa disputa é quase zero se a gente vai disputar desligado do movimento de massas. O que a gente deve pensar é o seguinte, quem vai fazer a revolução, o agente social da revolução, são as massas. E o que vai mobilizar as massas é a crise econômica. Esse é o ponto. E nesse momento o que nós precisamos é justamente fazer a nossa política para o movimento de massas, colocar em pé as palavras de ordem, denunciar o golpe e assim sucessivamente, para poder, em cima do movimento de massas, que vai ser acordado pela crise econômica e os ataques do grande capital, a gente entrar para orientar. Se a gente pensar que nem Lamarck pensava, que esse aí é o erro do Lamarck, de que ele vai fazer a revolução, nós vamos ser massacrados, só isso. Nós não vamos fazer revolução nenhuma. Quem vai fazer a revolução são as massas. O que nós podemos nos dar o luxo de pensar é que a gente vai orientar o movimento de massa. Nós seríamos o Estado maior. O foquismo como um todo, ele foi derrotado em tudo que é lugar. E ele só venceu quando ele se vinculou rapidamente ao movimento de massa numa situação, no mínimo, pré-revolucionária. E no Brasil, nesse momento, nós estamos numa situação não revolucionária. Eduardo? Bom, eu lembrei, voltando ao assunto, Carlos Marighella, para a gente não perder o foco, eu lembrei de uma situação bastante importante, que foi quando ele conseguiu despistar vários soldados no Vale do Limeira. Inclusive, tem um episódio aí bastante polêmico. Talvez você pudesse esclarecer um pouco sobre isso, sobre ele ter matado um oficial do Exército lá, e que até hoje, aqui nas redes sociais, a extrema-direita usa isso contra ele. Sabe falar um pouco? Sim. Bom, essa é uma parte mais heróica, né, do Lamarck. O que acontece? Ele era uma pessoa muito disciplinada, ele era um militar, né? E ele vai para o Vale do Ribeira para fazer treinamento em guerrilha, para depois tentar justamente criar uma guerrilha rural. Ele tinha ficado em São Paulo, acho que era assim, em São Paulo, em Aparelhos, da VPR, com uma dúzia e meia de pessoas, esperando esse momento. Aí o que acontece? Ele vai fazer esse treinamento militar, inclusive com Yara, que depois você converter na mulher dele, porque a esposa original dele, por meio de Marighella, ele tinha mandado para Cuba. E essas movimentações acabam sendo descobertas pela inteligência do Exército, após alguns integrantes da VPR tendo sido presos no Rio de Janeiro, inclusive aqueles dois que tinha dito no início, que era Maria do Carmo Brito e Ladislau Dal. E, com isso, a polícia e o Exército se dirigem contra ele, no Vale da Ribeira.
fecha a rodovia Regis Bittencourt, usa helicóptero, usa um avião da Força Aérea Brasileira, tem bombardeios e tem várias unidades do Exército, etc. Só que acontece, o preparo militar do Marighella, e tinha aquele outro sargento, me lembrei do nome, Darcy Rodrigues, acabam basicamente facilmente conseguindo passar por cima dos mecanismos de controle, acaba enfrentando alguns destacamentos, acaba levando preso até um soldado, um tenente. Esse foi um dos umas barreiras do exército que eles tinham colocado, e num certo momento, o que acontece? Esse tenente, que eles acabam levando como refém, ele tenta escapar e criou um problema logístico para eles, que eles tinham todo o exército nas costas deles, e esse tenente que eles tinham como prisioneiro estava criando um problema para eles escaparem. Os que tinham sobrado, eles todos corriam o risco de serem presos e serem mortos, todos eles. Então, o que acontece? Esse tenente acaba sendo morto, né, por um dos membros do grupo do grupo que estava fugindo junto com Marighella. Então, o que acontece? Tudo bem, foi um assassinato até certo ponto, porque era um prisioneiro de guerra e ele estava numa situação estavam muito acuados pelo exército, era uma situação de vida ou morte. Se eles deixassem o tenente que eles tinham preso escapar, eles poderiam ser facilmente localizados, porque o exército estava com vários destacamentos no calcanhar deles. Se, por outra parte, eles continuassem com o tenente, eles iam ser, evidentemente, presos. É uma questão complexa, porque para eles será uma situação de vida ou morte, né? Não fica simples você criticar uma decisão militar, porque ali era uma guerra, né? Em um momento em que eles estão basicamente escapando de uma situação de cerco, que seria muito diferente, como, por exemplo, quando o exército brasileiro toma presos guerrilheiros e depois de presos e rendidos, sim, que esses guerrilheiros significassem mais uma ameaça para os soldados, eles vão e matam todo mundo, ou torturam todo mundo, que nem eles fizeram de maneira grotesca na guerrilha do Araguaia, que eles fizeram, por exemplo, no massacre da Lapa, em 77, onde assassinaram a ala esquerda do PCdoB, como eles fizeram no próprio caso da VPR no ano, acho que 70, um massacre que é conhecido, se não estiver mal lembrado, como Quintino, onde eles assassinam vários guerrilheiros depois de rendidos, e assim sucessivamente. Então, isso aí, acho que deve ser considerado como uma decisão militar em uma situação de guerra, com a qual podemos concordar ou não em termos morais, mas guerra é guerra, no qual você está com a sua vida ameaçada. Então, toda decisão é uma decisão muito difícil. Eles tomaram essa decisão. Bom, é uma decisão que, no seu momento, para eles seria uma decisão de guerra, né? Uma decisão assim, de vida ou morte. Mesma coisa poderíamos dizer com relação ao sequestro do embaixador suíço. Quando o governo brasileiro não quis aceitar, acho que era 13 da lista de prisioneiros enviados pelos guerrilheiros. E a própria VPR, a direção e as bases, decidiu por assassinar, já matar o refém, que era o embaixador suíço. E por meio da intervenção direta do Carlos Lamarca, a vida do embaixador foi poupada e esses 3 presos políticos foram trocados por outros e o governo
a ditadura Médici acabou aceitando. Então, toda uma situação complexa, que, falando de fora e de abstrato, é fácil de acusar, principalmente com a extrema-direita, que é uma grande acusadora da esquerda e dos revolucionários, porque há uma situação de classe aí. O papel da extrema-direita é segurar o controle assim, do capital, etc. É uma maneira que eles fazem com o Che Guevara, né? No qual eles, por exemplo, eles acusam o Che de ele ter assassinado algumas pessoas em plena guerrilha. De fato, em plena guerrilha, se não me falha a memória, foram 4 ou 5 que ele mandou fuzilar, e por motivos bastante concretos, deserção ou violação de mulheres dos camponeses, etc. Se não toma uma decisão dura, o negócio degringola por completo. E, ou principalmente, o que a extrema-direita acusa o Che Guevara é dele ter, nos tribunais que foram montados pela própria população, de ter permitido o fuzilamento de vários ex-torturadores. Basicamente isso. Os tribunais militares, que não foram militares, populares, que foram formados depois do triunfo da Revolução Cubana, basicamente fuzilou algumas dezenas de torturadores reconhecidos, aqueles que tiravam o glóbulo ocular, tinham tirado testículos, aqueles torturadores mais trogloditas e mais brutais. E voltou a existir, guerra é guerra. Então, e principalmente se você tem o povo por trás, você tem uma situação muito concreta. Mas, obviamente, que Carlos Lamarca está muito longe de ser um assassino. Ele era um revolucionário. Ele era Alejandro, só para complementar isso daí que você está falando, que aqui, principalmente nas redes sociais, aqui no YouTube, o que mais você vê é canais de extrema-direita, canais bem grandes, bem financiados, denunciando, né, entre aspas, os crimes dos revolucionários da guerrilha. E muita gente se esquece que a direita acusa a esquerda de ter explodido o prédio, de ter assaltado o banco, de ter feito guerrilha, assassinado pessoas, e o que é uma verdade histórica, aconteceu mesmo. No entanto, eles quase não falam sobre os grupos de direita que faziam a mesma coisa, grupos paramilitares de extrema-direita, o mais famoso é o CCC, e eles também assaltavam banco, matavam pessoas, torturavam, explodiam bombas, e isso quase não é dito, e eles, parece que a direita quer ter o monopólio do uso da força, né? Acha que a ditadura pode fazer tudo e que ninguém tem o direito de revidar. Então, você poderia até falar um pouco aí sobre esses grupos paramilitares de extrema-direita que não só guerrilheiros, mas também oprimiam a população, até mesmo artistas, não é mesmo, Alejandro? Sim, e o grande problema aqui é que, desse lado da direita, não era que eram grupos isolados. Eles faziam parte de uma engrenagem, era um terrorismo de Estado. Era o Estado como um todo que ele tinha se convertido numa engrenagem da aplicação de uma política de terror. O grupo de Carlos Lamarca, a VPR, o MR8, todo Colina e todos os demais, a ALN, eles eram uma reação desesperada e foquista, tudo bem, mas era uma reação revolucionária, com pessoas extremamente decididas e comprometidas, que eles lutavam contra o terrorismo do Estado. Eles eram revolucionários. E o que aconteceu é que eles acabaram totalmente isolados do movimento de massas e foram massacrados. A mesma coisa aconteceu com a guerrilha do Araguaia.
que foi a guerrilha que levou mais longe a tentativa de colocar em pé uma guerrilha rural no Brasil. Mas eles foram totalmente massacrados, a sangue frio também, pelo exército, que também contava com, além do próprio exército, da inteligência militar, etc., contava com toda uma série de organismos. Por exemplo, é muito interessante o livro do como chama? Cláudio Guerra, que eu me esqueci o nome, Guerra Suja, alguma coisa parecida, um livro que ele publicou uns 4 anos atrás, e ele era um elemento dos Esquadrões da Morte, e ele relata tudo isso aí, todas as operações que eles faziam. E eram operações extremamente truculentas. Eles se matavam e depois faziam desaparecer o corpo em usinas de cana-de-açúcar, etc. Ou seja, uma coisa brutal. Se contar com as torturas institucionalizadas, ou seja, uma política que tem como objetivo, basicamente, reprimir a esquerda por uma parte, mas principalmente conter o movimento de massas. Na época da ditadura militar, qualquer greve, qualquer protesto contra o regime, ele era duramente reprimido. Por isso, o que realmente conseguiu derrotar a ditadura militar no Brasil, e essa é uma outra experiência histórica, não foram os movimentos guerrilheiros, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, nem na Argentina, inclusive. Quem derrotou o movimento, a ditadura militar, foi um movimento de massas. Você pega, por exemplo, o Brasil, quem derrotou o movimento, ou a ditadura militar brasileira, foi o movimento estudantil que começa, a partir de 74, a entrar no movimento. Teve a greve e a manifestação da USP em 77, a greve da Scania em 78, que dá lugar a um grande movimento da classe operária, dos metalúrgicos, em São Paulo. E com isso a ditadura militar acabou. Então, é isso. Na Argentina, a mesmíssima coisa. Os montoneiros e o ERP, que aí eram guerrilhas enormes, chegaram a ter milhares de combatentes. Eles já, em março de 76, quando aconteceu o golpe militar, estavam praticamente liquidados. Só que o objetivo do golpe militar de 76 na Argentina qual era? Era conter o Cordobaço de 69, que nunca se fechou. Eles eram uma contida. Na época da ditadura militar na Argentina, que foi uma das mais sangrentas, mais assassinas, o movimento de massas continuou. Menor, mas continuou. Eles assassinaram um monte de dirigentes sindicais. Muitos. E com a derrota nas Malvinas, ele novamente entra no ascenso. E somente vai ser contido com o neoliberalismo a partir de 89, com Luiz Carlos Menem. Ou seja, o Caracaço argentino somente vai ser contido 20 anos depois. Durante esses 20 anos, é toda uma política muito digamos, repressiva, mas que não conseguiu acabar com o movimento operário. Agora, é o seguinte, o movimento operário mundial ele sofre grandes transformações a partir do neoliberalismo, a partir da segunda metade dos anos 80, em escala mundial. Agora, isso que paralisou o movimento operário no Ocidente, na América Latina, etc., somente pode dar lugar a um outro grande ascenso no próximo período, porque isso é mais ou menos que nem você represar, que nem uma represa mesmo, o movimento. Até quando isso vai ser represado? Obviamente que isso está com data de validade, porque a política neoliberal foi implodida em 2008, e agora eles só conseguem aplicar mais neoliberalismo como política. Isso tudo é o que está dando lugar a essa crise política monumental, crise econômica, e principalmente está dando lugar a uma situação que a burguesia mundial, essas 147 famílias que dominam o mundo, não sabem o que fazer para controlar a situação.
E nesse sentido, que nós podemos esperar para o próximo período, fundamentalmente, novas movimentações. O movimento de massa tende a entrar em ascenso novamente, e, do outro lado, você vai ter a extrema-direita entrando em movimento novamente. Então, para o próximo período, inevitavelmente, independentemente desses sobes e desses, nós vamos ter, e para surpresa de muita gente, o enfrentamento, de novo, entre as duas classes sociais fundamentais, entre a burguesia e entre a classe operária mundial. Tem mais coisa aqui. Se eu não me engano, a Lia disse que como é que a classe trabalhadora vai entrar em movimento se há milhares de desempregados e aqueles que estão empregados têm medo de perder o emprego. Isso aí que ela falou, que você pudesse falar sobre isso. Se eu entendi bem, foi isso que ela quis dizer. Bom, esse é um bom ponto, né? Mas o que nós devemos pensar é o seguinte: o que faz as massas entrem em movimento é a crise econômica, e normalmente sempre é uma faísca. E também no próximo período não podemos esquecer que está para acontecer um novo colapso mundial, pior que o de 2008, com o Brasil na linha de frente dessa vez. É isso que vai movimentar a população. Se você vê os grandes estouros de massas, que estoura que nem boiada de maneira espontânea e que depois, durante vários anos, dá lugar a um grande ascenso, sempre foi um problema. Por exemplo, vamos colocar casos específicos. O que deu lugar ao Caracaço de 1989, que foi a primeira grande manifestação popular de reação contra o neoliberalismo? Foi o aumento do preço dos combustíveis. O que deu lugar a guerra da água em Cochabamba, na Bolívia? Depois a guerra do gás em El Alto e La Paz, na Bolívia também, em 2002, 2003. Justamente, estouros de preços, situação que não dá mais para se seguir vivendo assim, etc. Na Argentina, a mesmíssima coisa em 2001, esses exemplos todos que eu dei sobre o Brasil nos anos 70. O que foi 2013? Aumento de 20% na tarifa do ônibus, e deu lugar a movimento de milhões de pessoas. Mas como é possível tarifa de 20%? Porque a vida social é um acúmulo. É o que Marx chamava de, em cima da dialética, de que o acúmulo de mudanças quantitativas dá lugar a uma grande mudança qualitativa. Então, a crise como um todo tende a dar lugar a grandes explosões sociais. Sempre foi assim e sempre será assim, porque a sociedade é assim mesmo, devido às contradições sociais. O que acontece é que, em momento de paralisias, fica difícil de enxergar isso. Bom, eu não estou vendo mais perguntas aqui. A Lia falou sobre também poderia fazer jornais impressos de esquerda para conscientizar as massas do período sobre o atual momento que nós estamos vivendo, porque a gente vai boicotar. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Você mesmo já falou sobre isso, sobre o Jornal Operário em muitos dos seus hangouts. Como manter financeiramente um jornal como esse? Eu acho que seria a parte mais difícil, né, Alejandro? Bom, difícil bem no início, até ele engrenar, né? O problema é que é uma decisão política, né? Se você vê, a maior parte dos partidos políticos
ou não tem jornal, ou é um jornal burocrático, né? Então, normalmente, o que teria que ser feito é criar uma engrenagem para viabilizar o jornal em cima de contribuições pequenas. Tem organizações que sustentam o jornal a partir do dinheiro dos sindicatos, do dinheiro dos parlamentares, etc. Mas o jornal, para ele ter, é toda uma discussão isso aí, né? Para ele ter a função que Lenin, por exemplo, orientou no famoso livro O que Fazer, que é criar uma organização que funcione em cima de um jornal, precisaria ser aquela contribuição picada, né? Então, só para você ter uma ideia, você soltar um jornal hoje com vamos supor, 4 páginas, né, de tamanho estándar, tamanho, aquele jornal grande, né, que seria uma opção, com 5.000 exemplares, você vai pagar em torno de 1.000 e poucos reais aí, né? E aí, por meio da venda, meio que panfletada ou com contribuições, você teria que tentar buscar de fechar esse custo. Mas o principal, para o jornal tem que seguir uma linha política, tem que ter uma visão, etc. E o importante mesmo do jornal é que nesse trabalho geral de criar o jornal, de fechar a linha política, de divulgá-lo e criar toda uma rede em torno dele, que se estruture a organização. Fundamentalmente isso. No início é difícil, mas conforme o movimento de massas se desenvolve, já fica uma tarefa bem mais asequível, mais fácil. Bom, voltando ao assunto histórico, tem um Tiago aqui que está com uma dúvida bastante interessante. Ele perguntou se o Marighella e o Lamarck eles chegaram a se encontrar. Eu respondi que sim, e aproveito para o Alejandro falar sobre a relação conturbada. Teve um negócio lá que, se eu não me engano, o Marighella não queria devolver todos os fuzis que ele pegou, que o Lamarck tinha deixado com ele. Não teve uma coisa assim, Bom, esse que tem alguma coisa assim, sim, não tenho os detalhes. Quem me falou isso é justamente o Ladislau Dalbo, que eu conheço ele pessoalmente, porque eu era amigo do filho dele, e ele era um dos principais dirigentes da VPR junto com Lamarck. E o que acontece? Pareceria que não foi assim um conflito, foi algum mal entendido. Agora, é um fato, sim, histórico, de que Lamarck se encontrou com Marighella um pouco antes dele entrar na guerrilha, efetivo nas ações militares, quando ele não era um alvo principal, e Marighella ajudou a esposa real, quer dizer, depois teve a Yara como esposa, né? Mas a primeira esposa dele, e acho que tinha 1 ou 2 filhos, levar eles para Cuba. Marighella ajudou nisso. E também é conhecido o fato de que quando ele estava na clandestinidade e aparece no final do ano 68, ou 69, que Marighella foi assassinado pela turma lá do Fleury Filho, ele chorou assim, porque ele admirava muito Marighella. Marighella era uma pessoa muito conhecida, ela tinha bem mais idade do que o Lamarck. Ele tinha sido deputado federal em 45 e ele era reconhecido como um grande líder. Ele tinha estado em Cuba, era um dirigente importante da OLAS, tinha estado com Fidel, com Che Guevara e assim sucessivamente. Então ele era uma grande liderança. Então eu tendo a minimizar esse episódio dos fuzis, até pela informação que eu tive de primeira mão do Dalbo. E, como mais importante ainda, eu colocaria que eles foram 2 importantíssimos revolucionários da sua época. Os 2 atuaram em guerrilhas, um na VPR e no MR8, e o outro na ALN. O Carlos Lamarck não tinha experiência de militância nenhuma, e o Marighella tinha sido um veterano dirigente do PCB, do Partidão, que depois do golpe militar ele rompe por completo com o Partidão, e principalmente com a OLAS, ele adere por completo
a visão política do Che Guevara, né? Basicamente isso. Bom, gente, eu queria falar aí para o pessoal que está no chat para fazer suas perguntas. E se vier alguém aí para fazer ofensas pessoais, a gente é só ignorar. Para dar repercussão, entendeu? Comentário no YouTube, ele também ajuda o vídeo a subir de nível aqui e ser mais visualizado. Então, esses caras pensam que vem aqui para xingar, que estão incomodando, na verdade, estão ajudando o vídeo a ser mais visto, entendeu? Para eles e fazer perguntas aqui para a gente. Uma coisa aqui no chat. Bom, só para... claro que eu não sei se eu fui bem claro. Na verdade, pelo que eu li, essa desavença foi só com relação aos fuzis que o Lamarca pediu para o Marighella guardar, e eles estavam em organizações diferentes, e durante o momento, quando o Lamarca pediu os fuzis de volta, o Marighella não queria dar, mas houve ali uma negociação e 50% foi para um, 50% foi para outro, e depois dali, o Lamarca ele faz até uma carta bastante dura, criticando o Marighella, mas como o Alejandro falou mais tarde, né, deu para ver que, na verdade, eles ainda tinham sentimentos assim, eles gostavam um do outro, né, já que o Lamarca chorou bastante com a morte do Marighella, como o Alejandro falou aí. Bom, gente, então vamos ver aqui sobre um outro assunto interessante para falar, seria sobre a questão do primeiro assalto do Lamarca, né, que ele atirou num guarda de trânsito, que policial, né, que estava de trânsito, que tentou impedir um assalto que, se eu não me engano, já era a VPR que estava fazendo. Então, o que aconteceu? O Lamarca estava a mais de 40 metros de distância e ele conseguiu acertar 2 tiros no guarda. Os jornais, nesse momento, os jornais já souberam que era o Lamarca, que se tratava do Lamarca. Ele atirou com um 38 de cano longo e de caça, é um 38 de pontaria, e que só um militar bastante treinado poderia acertar um tiro daqueles. Então, o que aconteceu daí, a própria imprensa passou a considerar o Lamarca como o inimigo número 1 do regime e como um traidor das Forças Armadas, por ter entrado para a guerrilha. Uma das mortes que, inclusive, a extrema-direita costuma usar aqui nas redes sociais para poder difamar o Carlos Lamarca. Você tem alguma coisa a falar sobre esse episódio, Alejandro? Deu a pergunta? Peraí, repete que aqui deu um problema na conexão. Tá. É sobre aquela questão do assalto do Lamarca, que ele atirou no guarda e foi o primeiro assalto dele, né? Ele, inclusive, disse depois que foi a primeira vez que ele matou alguém. Um militar bem treinado, foi a primeira vez que ele matou alguém. Você tem alguma coisa a falar sobre esse episódio? Não, acho que é o que você falou mesmo. Ele ficou já marcado. É isso aí mesmo.
Agora, Bom, tem então uma, a gente... Opa, pode falar, pode falar. porque tem uma pergunta aqui interessante, que está dizendo assim, por que alguns revolucionários se converteram ao sistema? Então, essa pergunta aí é importante dar um parecer, porque o que acontece? Quando as ditaduras militares caem e o neoliberalismo colocado em pé, você tem fenômenos estranhos, como, por exemplo, Dilma Rousseff, presidente do Brasil, ela foi da colina e depois do Valpalmares. Mujica no Uruguai, e pior ainda, um que chama Huidobro, presidentes e outro ministro da Defesa, e assim sucessivamente. Por que acontece essa integração ao regime? Bom, basicamente é uma questão de entendimento do próprio sistema capitalista. O que acontece? Esses revolucionários, que foram revolucionários durante um período, eles eram revolucionários que representavam, por meio de métodos, as camadas médias da população. Então, camadas médias da população sempre são mais oscilantes. Em um período de ascenso, de luta, eles foram super radicalizados à esquerda. Quando o programa deles se viu que ele tinha sido derrotado pelas ditaduras militares, eles ficaram sem chão, porque eles ficaram sem a luta e ficaram com uma derrota em cima de um método, de um programa de luta que eles tinham colocado em pé. E então a maior parte deles acaba vivendo a vida deles e vai se integrando ao regime político. Uma boa parte deles foram intelectuais importantíssimos do PT. Você pega Zé Dirceu, Genuíno, e os filhos de Pomar, etc., eles todos se integraram ao regime político, formando o PT, inclusive, junto com os sindicalistas e deputados do PMDB. É isso. Você vive numa sociedade que está cheia de engrenagens, você vive no ar. Se você deixa de atuar em cima dos interesses da revolução, você passa a atuar em cima de outros interesses. E se você começa a ser bem sucedido em cima desses outros interesses, você acaba atuando em prol do regime burguês. Só para acrescentar, o fim da União Soviética teve bastante influência nesse caso, não é? Esse é um ponto fenomenal, viu? Esse talvez seja um ponto bem crítico. A esquerda mundial como um todo não conseguiu explicar a queda do muro de Berlim e torná-la uma política. Quando aconteceu? Hoje, 20 anos, quanto? 38, 10, 20, 30 anos depois, até é mais simples você fazer uma análise do que foi que aconteceu ali. Mas quando aconteceu, gerou um clima assim, de derrota generalizado. Até de quem não era pró-União Soviética na época. Né? Então, gerou um clima de consternação. As pessoas ficaram extremamente chocadas. E, além disso, depois vem toda uma campanha brutal do neoliberalismo, com o negócio da democracia, a liberdade, e que o comunismo tinha acabado, o socialismo não sei o quê. E isso foi ajudado pelos próprios ex-soviéticos, que gerou uma confusão total, que dura até hoje. Né? Agora, só que, como nós estamos vendo, democracia enquanto convence. A crise é muito grande, adeus burocracia, e entra os generais Mourão em cena. Bom, acho que seria isso, né? A gente já deve passar já de 1h30, então a gente poderia falar sobre a morte dele, né? Tipo, para finalizar, foi um assassinato, na verdade, né? Sim. Que foi lá no interior do sertão, e eu já havia falado isso num vídeo que eu fiz em homenagem a ele, é que se a pessoa ver quem realmente foi o Carlos Lamarca,
leia as cartas que ele fazia para a esposa dele. Nas cartas, as cartas eram pessoais, ou seja, ele não queria que as cartas fossem divulgadas para o público, até porque ele estava na clandestinidade, ou seja, só a esposa dele poderia as cartas. E ele dizia ali, mesmo em cartas pessoais para a esposa dele, ele não esquecia do povo, ele falava sempre ali de como o sertanejo vivia, como os fiscais do governo iam lá e contavam até quantos ovos a galinha tinha posto para poder cobrar mais imposto daquele camponês que mal tinha o que comer. Ele falava da alfabetização que ele tentava fazer para colocar consciência na cabeça camponeses, e é bastante interessante você entender isso, porque as pessoas aqui, até porque as pessoas, principalmente aqui do YouTube, de extrema-direita, que acham que o Marighella, ele queria somente... que o Lamarck e o Marighella eram sanguinários, autoritários, que queriam impor uma ditadura, esse tipo de coisa. Eles não tinham nada a perder, eles tinham tudo a perder lutando contra o exército brasileiro, que é o maior exército da América do Sul, América Latina. Então, mesmo assim, eles arriscaram a sua vida para lutar contra a ditadura. Então, eu peço que vocês procurem saber, não se informem somente por coisas de ouvir dizer, procure estudar melhor a história deles, procura saber para você tirar suas melhores conclusões sobre o assunto. Porque eu não acho que alguém entraria numa guerra contra um exército, pensando porque no final ia se dar bem, ia se tornar um governante do país inteiro, quando ele poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Lembrando que ele era um militar admirado pelo exército, um militar que os seus oficiais confiavam bastante, inclusive até declarações de oficiais de patente mais alta que diziam que ele era super confiável, ou seja, ele poderia ter ficado ali, enquanto a ditadura passava, ele poderia ter ficado ali tentando subir na carreira militar, na hierarquia do exército, mas não, ele viu que aquilo ali estava errado, ele viu que o exército não trabalhava para o povo, que o exército trabalhava para uma elite e para uma potência estrangeira, que são os Estados Unidos, e resolveu mudar aquilo, entendeu? Se ele escolheu o caminho do foquismo, que era um caminho errado, que não resultado, ou seja, a importante é você ver a luta que ele travou quando ele saiu do exército, que ele saiu para vencer ou morrer na guerrilha. Então, a frase que ele diz nas cartas, ousar lutar, ousar vencer. E ele usou lutar. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre o Carlos Lamarca. E espero que vocês, a partir desse hangout, tentem procurar saber mais um pouco sobre a vida dele, para que vocês possam formar melhor a sua opinião e não formar as coisas apenas de ouvir dizer na internet. Você pode falar sobre o assassinato dele, Alejandro, agora para a gente finalizar? Sim, brevemente, foi basicamente um assassinato, né? Ele foi assassinado quando ele já estava praticamente paralisado. Foi assassinado por 7 tiros. Ele foi totalmente sendo encurralado até que o mataram. E o principal aqui justamente é que nessa avaliação crítica fica muito simples você avaliar uma pessoa à distância, né? 46 anos depois, 46 anos depois,
avaliar se ele teve certo ou teve errado. Tudo bem, essa avaliação é importante para você poder seguir um caminho. Mas, por outra parte, ele, enquanto indivíduo, ele foi um grande revolucionário, uma pessoa que abandonou tudo para lutar por um ideal que ele tinha e lutar contra a ditadura militar. Então, nesse sentido, ele, na minha opinião, não deve ser repreendido em praticamente nada, só em questões de detalhes. Principalmente quando você compara revolucionários desse porte, né, como Lamarck, Marighella, Che Guevara e outros, comparado com o bando de covardes que nós temos hoje na esquerda, né? São dois tipos. Claro que aqueles revolucionários, eles eram fruto de uma época e novos revolucionários com essa têmpera vão surgir no próximo período. Então, nesse sentido, nós devemos prestar, na minha opinião, um tributo e uma homenagem a Carlos Lamarck como um grande revolucionário, um herói da luta contra o golpismo, que se torna muito importante hoje, e pelas liberdades democráticas no Brasil. Bom, para finalizar, eu queria dizer que eu sou o professor Eduardo Lima, eu tenho esse canal aqui. Além disso, eu tenho o canal Eduardo Lima, segundo canal, que na verdade é o principal, já que o primeiro foi derrubado devido às novas políticas, na verdade, censura, né, do YouTube. E eu tenho também Eduardo Lima, terceiro canal, tenho um canal de documentários, e eu vou deixar todos eles aqui na descrição. Vou passar para o Alejandro para ele falar de novo sobre o canal dele, que eu vou deixar na descrição também. Então, vocês ajudem aí a gente a crescer cada vez. Nós estamos começando praticamente do zero já aqui. Estamos com canais novos. Pode falar aí, Alejandro. Obrigado, Eduardo. Sim, o nosso canal se chama Gazeta Revolucionária e nós temos hangouts todas as terças-feiras às 19 e também publicamos outros vídeos sobre a conjuntura e outras questões. E, mais uma vez, agradecemos o convite do Eduardo. Nós gostamos muito do trabalho que o Eduardo faz e recomendamos a todos justamente que assista tudo que ele posta sobre a Síria, a Ucrânia, a Rússia e sobre o Brasil e outros eventos. E é isso, obrigado, uma boa noite a todos. Tá bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse aqui é uma forma da gente dialogar. Dessa vez eu respondi bastante gente pelo chat também, nem sempre eu consigo fazer isso, quando tem muita gente eu não consigo, mas eu agradeço a todos vocês. Eu peço que vocês se inscrevam nos meus canais para me ajudar a continuar aqui com essa... mostrar conflitos internacionais, outro lado dos conflitos internacionais. Um abraço para todo mundo aí que acompanhou o chat e me acompanha nas redes sociais. E então, uma boa noite para vocês. Próximo.